Muito bem-vindos a mais um debate na Praça da Fundação, diretamente da Feira do Livro de Lisboa, um debate sobre um ensaio ou retrato lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos falar sobre o ensaio Direitos Fundamentais para o Universo Digital, de Jorge Pereira da Silva, do professor Jorge Pereira da Silva, aqui ao meu lado. Connosco estão a senhora professora Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça e professora de Direito. Muito obrigada, senhora provedora, por estar aqui. Obrigada. Professor Paulo Mosta Pinto, juiz do Tribunal Constitucional, antigo líder parlamentar do PSD, ex-deputado. Vamos conversar sobre os novos direitos, os direitos da era digital. A internet e as tecnologias associadas crescem e afirmam-se de forma imparável, o que traz novos desafios à salvaguarda dos direitos humanos fundamentais, estabelecidos durante 2 séculos para a salvaguarda da dignidade do mundo físico. Urge adaptá-los às ameaças e exigências relativas às pessoas na era e nos universos digitais, acesso à rede, defesa de dados pessoais, segurança da navegação, direito a desligar-se, proteção em face da inteligência artificial e liberdade de expressão nas redes sociais são os principais rostos de uma nova geração de direitos fundamentais. Este ensaio analisa o modo como se pensa e concretiza hoje a salvaguarda jurídica dos cidadãos neste admirável mundo novo. Senhor professor Mota Pinto, primeiro, qual foi a sua motivação para este livro e perguntar-lhe, estes direitos, novos direitos, surgem de uma tábua rasa ou não? Não. Um dos pontos que eu quis demonstrar neste livro foi justamente encadear os novos direitos num conjunto de direitos que têm vindo a surgir ao longo dos anos desde as revoluções liberais. Há várias formas de contabilizar os direitos. Eu, enfim, quando estava a escrever este livro, acabei por digamos assim, tomar partido no sentido de dizer que esta é a 5ª geração. Nós temos uma primeira geração dos direitos civis, depois temos a geração dos direitos políticos, depois a geração dos direitos sociais. E depois o direito ao ambiente, que em si próprio constitui uma geração, e depois finalmente a partir da viragem do milénio temos estes novos direitos que visam basicamente proteger-nos contra novas tecnologias e sobretudo estas tecnologias da área da informática e do mundo digital. E portanto eles são herdeiros, digamos assim, herdeiros legítimos de uma longa tradição. Temos direitos antigos que se transpõem para o universo digital, temos direitos que se transformam também com esta transição e temos direitos rigorosamente novos, direitos que nunca tinham sido pensados antes, porque, por exemplo, o direito ao esquecimento não fazia sentido antes de existir o Google, não é? Portanto, só com os motores de busca e com o Google é que faz sentido pensar um direito como o direito ao esquecimento. E são direitos em construção, aliás, faz questão de frisar isso. São ainda direitos em construção, uns já mais, digamos assim, construídos do que outros. O direito à proteção de dados é dos 5 que eu elenco, podia eventualmente ter elencado mais, aquele que já está mais consolidado e que nós já nos habituamos nas nossas relações sociais, nas nossas interações, a ter cuidado com os nossos dados. Outros são, efetivamente, estão ainda em estado incipiente. Há poucos dias foi publicado o Regulamento sobre a Inteligência Artificial, que constitui um passo importante na proteção das pessoas em face de determinadas aplicações de inteligência artificial. Portanto, é um passo importante também na construção desse direito. Vamos ver agora como é que corre a aplicação desse regulamento. Sei que queria mostrar as legislações. Não, isto é um pouco uma brincadeira, porque nós temos muitas vezes a ideia de que na União Europeia se regulam muitas coisas
que nos passam ao lado aqui em Portugal. E este quadro é um quadro que eu acho que é impressionante, porque no fundo cada quadradinho destes que está aqui é um diploma da União Europeia. Portanto, nós temos aqui em 12 tópicos diferentes, cada quadradinho destes, não é? E se nós formos aqui à procura do Regulamento Geral de Proteção de Dados, aqui na coluna da Proteção de Dados, vemos que ele está cá muito para trás. E, portanto, depois do Regulamento Geral de Proteção de Dados, muitíssimos outros diplomas já foram publicados e mesmo depois no outro domínio do comércio digital e da proteção do consumidor, do chamado Digital Services Act, vários outros já foram publicados. Ou seja, panorama a um ritmo verdadeiramente alucinante, o que constitui evidentemente um desafio para os juristas, para os académicos, mas também para as empresas, para as instituições, porque de facto um mercado pequeno e um país pequeno como Portugal não tem capacidade para regulamentar estas matérias, em que de facto as fronteiras não são as fronteiras dos Estados, não é? São no fundo fronteiras muito mais amplas, não é? O universo digital está dividido em 3 grandes blocos, não é? Blocos geopolíticos, geoestratégicos, não é? O bloco americano, o bloco chinês e o bloco europeu, e cada vez mais estes 3 blocos têm-se afastado uns dos outros por várias razões, não é? Enfim, desde logo porque o único bloco que peço desculpa pelo inglês, rights-driven, é o bloco europeu. Não é? O bloco americano é market-driven e, portanto, tudo isto é encarado como, pelo lado do seu potencial económico, pelas oportunidades de negócio, e o bloco chinês, naturalmente, é state-driven, não é? Portanto, o universo digital é aproveitado para reforçar o poder do Estado e o controle do Estado sobre os indivíduos. Senhora professora, porquê é que estes direitos são direitos fundamentais e não direitos humanos? E queria-lhe pedir também, perguntar a sua opinião sobre este livro. Ótima pergunta. Boa tarde a todos. Antes de mais, direitos humanos e direitos fundamentais. A pergunta é ótima porque as duas expressões pertencem, digamos assim, a áreas diferentes. Na linguagem do direito, os direitos humanos têm uma carga histórica, filosófica, digamos assim, em termos gerais, ideológica intensa. Os direitos fundamentais têm uma eficácia jurídica própria. Mas eu, antes de ir a estas questões aparentemente muito chatas de direito, porque esta distinção é uma distinção muito conhecida dos juristas, provavelmente não conhecida do público em geral, eu aproveito para responder à outra parte da sua pergunta a propósito deste livro. Justamente o que ele tem de fantástico é que consegue, numa síntese rigorosa, explicar de forma simples e para qualquer leitor problemas e questões que são muito complexas. E por isso, pela forma elegante, concisa, acessível, conseguiu uma coisa extraordinária, porque nem sempre é fácil. Voltando então à outra parte da sua questão, a dificuldade de tornar estas questões, que aparentemente são questões de juristas, de direito, áridas, incompreensíveis, como se falasse uma linguagem que pertence a outro universo, e é isso que o livro do Jorge Pereira da Silva, é esse mito que o livro do Jorge Pereira da Silva consegue perfeitamente desfazer. Voltando, direitos humanos e direitos fundamentais. Sob o ponto de vista de conteúdo, materialmente, estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar, exemplifico, de coisas que nos parecem tão essenciais à vida, embora não tenhamos que dar conta delas, é a grande vantagem, como a liberdade de circulação.
sem dentro do país, agora na União Europeia, sem que ninguém nos impeça de ir para um lado para o outro, conforme entendermos. A liberdade de expressão de pensamento, que é aquilo que neste momento nós estamos a praticar e que a edição de um livro pressupõe. A liberdade de associação. A integridade física, isto é, a garantia que nós temos, que vivemos num sítio, num Estado, em que ninguém ameaça a nossa segurança física e em que há autoridades que estão incumbidas do cargo de proteger e de garantir, de nos proteger e de garantir que a nossa segurança não seja ameaçada. Isto tudo são, grosso modo, direitos humanos. Este termo, quando aplicado ao direito de cada Estado e aplicado de tal forma que, pelo direito de cada Estado, estes direitos possam ser invocados em tribunal com uma força jurídica própria, chamam-se direitos fundamentais. E fundamentais porque, precisamente, por terem esta carga filosófica, histórica e, em termos largos, ideológica, prevalecem sobre todos os outros e impõem-se ao Estado, ao poder, a quem manda, mas também influenciam toda a comunidade. E, portanto, chamam-se fundamentais na linguagem jurídica rigorosa. Chamam-se direitos humanos pelo seu conteúdo, pelas suas razões, pela sua razão de ser. Muito bem. Professor Mota Pinto, para contextualizarmos a história destes direitos em Portugal, eu pedi-lhe para comentar com o aparecimento, enfim, a criação em 17 de maio de 2021 da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que foi o primeiro passo em Portugal para a existência e consagração destes direitos. Muito obrigado, boa tarde. Quero agradecer o convite, quero felicitar o autor e dizer que é para mim um gosto e uma honra estar aqui nesta apresentação com ele e também com a senhora professora, com a professora Maria Lúcia Amaral. Eu concordo com o diagnóstico que é feito no livro, aliás, que partilho também a precisão de que é um ensaio admirável e que deve interessar todos aqueles que se interessam por estes temas, pelos efeitos da revolução digital na regulação da sociedade em geral. Mas o diagnóstico é pena que estes temas tenham entrado no debate público em Portugal pelas piores razões, que foi a crítica, em parte justificada, a meu ver, à Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era digital. Foi uma iniciativa que mostrou, sem dúvida, a preocupação do legislador em digamos, estar, digamos, a acompanhar as realidades mais atuais, mas que pelo seu conteúdo, por um lado, sobretudo pelo artigo 6º, que era um artigo que previa o direito à proteção contra a desinformação, a ideia de que haveria uma instância externa que controlaria, de certa forma, a liberdade de expressão. Portanto, isso foi bastante criticado e vão haver justificadamente. E depois também pela oportunidade, porque eu penso que não concordo com que há aqui uma regulação multinível, que não é só nacional, é também europeia, e o legislador português dar esse passo da forma que deu, penso que mais do que ousado, foi até insensato. Portanto, vamos ver como é que avança a regulação nestas matérias. Há uma distinção que eu penso que é muito importante, que foi feita já aqui pelo autor. Aliás, ela não é feita verdadeiramente assim no livro, mas é muito importante essa abordagem, que é a ideia de que há uma abordagem destas matérias que é desregulatória porque está condicionada ao mercado. É a abordagem americana. Há uma outra abordagem que é baseada no poder centralizado do Estado, do partido e, portanto, da autoridade. E depois há aquela que se baseia na ideia de que, enfim, através de uma razão deliberativa, nós conseguimos criar um enquadramento regulatório que atribui certas posições que devem ser defendidas, certos direitos. É essa abordagem, digamos, guiada pelo reconhecimento de direitos. Ora, nós hoje, o mundo está em grande mudança, a digitalização do mundo, a revolução digital está aí, e é claro que isso também transformou o direito e os direitos fundamentais. E este livro dá conta disso, dá conta dessa transformação. Em muitos casos está a acontecer, por exemplo, termina com uma problemática bastante interessante, que é a alternativa entre o controle soft, o controle meramente suave do que acontece nas redes, que muitas vezes é levado a cabo voluntariamente pelas redes
porque é uma fonte de lucro, pôr mais acima ou mais abaixo nos instrumentos de busca ou nas publicações, e o controle hard ou controle duro, que é controlar aquilo que pode ser publicado, que as redes também sempre fizeram, para os seus termos de uso. Por exemplo, o que viola obscenidades, eles sempre removeram, não é? Mas há uma grande discussão sobre até onde é que podem ir, porque isso pode limitar a liberdade de expressão. E nós vemos, nós nas redes, que esse tipo de discurso também transformou o espaço público. O livro também dá conta disso, essa nova transformação do espaço público, que até tem influência atual, não é preciso ir muito longe para vermos isso, até no nosso quadro político atual, evidentemente. Ou seja, a esfera pública transformou também... Há uma segunda transformação da esfera pública. Exatamente. De que o livro dá conta da reação jurídica, digamos assim, da forma de enquadramento jurídico. Nesse aspecto, quer pelo poder de síntese, quer pelo rigor técnico, quer por cobrir todas estas dimensões, é um ensaio admirável. E eu agradeço também a oportunidade que me foi dada de ler. Estes direitos foram recebidos, ou vão sendo recebidos, com várias críticas. Eu queria passar aqui um bocadinho a pente fino aquilo que o professor Pereira da Silva enumera como choque com direitos pré-existentes. Um deles é o seguinte, que eu vou pedir para comentarem. Como nenhum direito está sozinho na ordem jurídica, cada direito novo que ganha proteção constitucional implica mais restrições para os direitos pré-existentes. Quem quer responder? Posso começar eu. Essa, no fundo, é uma crítica que não é feita apenas a esta nova geração de direitos, mas já foi feita às gerações anteriores, e em particular à geração dos direitos sociais, a saúde, a educação, e ainda hoje, por exemplo, no espectro americano, a propósito da saúde, e quando se pensa em reconhecer o direito à saúde, os mais conservadores vêm dizer não, mas isso vai afetar a nossa liberdade porque nos vai obrigar a pagar mais impostos e, portanto, em última análise, isso vai condicionar outros direitos de gerações anteriores. Quando começaram a surgir estes novos direitos, houve uma reação muito forte. Porquê? Porque, é preciso dizê-lo com clareza, todas as grandes empresas do universo digital, aquelas que nos afetam a nós, sobretudo, e que nós usamos, são americanas. Não é? Depois a China replicou essas mesmas empresas, mas, portanto, a lógica original é de que a internet é um espaço que está à margem da jurisdição dos Estados e, portanto, os Estados não podem regular. Uns diziam, bom, a internet vai-se regular ela própria, outros encaravam aquilo como uma espécie de utopia em que não seria sequer necessário regulação. E, portanto, as primeiras reações foram reações muito fortes quando começaram a surgir as primeiras leis, e em particular quando a União Europeia também começou a definir o seu caminho neste, enfim, e em particular há ainda hoje muitos conflitos, não é? Porque os americanos dizem, bom, mas a União Europeia faz todos estes regulamentos porque na prática todos estes regulamentos se vão aplicar a empresas americanas e portanto é fácil regular. E nesse sentido a direitos, precisamente a direitos pré-existentes. Pronto, e, portanto, há aqui vários tipos de conflitos, não é? Há conflitos verticais entre os poderes públicos e as empresas que dominam este setor. Há conflitos horizontais entre as empresas e há depois aquilo que se chamam os conflitos cruzados, não é? Que são os conflitos entre, por exemplo, a União Europeia e as empresas americanas, ou entre as empresas americanas e o governo chinês. Aliás, praticamente todas as empresas americanas foram obrigadas a sair do mercado chinês, enfim, com exceção da Apple, que se consegue manter, porque além... tem sobretudo enfim, o hardware, não é? E, portanto, os dispositivos móveis, e portanto esses são razoavelmente neutros do ponto de vista da regulação que a China quer impor. Mas há de facto uma batalha muito forte contra a regulação e sobretudo contra este modelo de regulação que a União Europeia quer impor.
baseada na ideia de que nós somos titulares de direitos fundamentais, não apenas na relação com o Estado, mas também na relação com estas empresas, com estes gigantes da era digital. Senhora professora, eu sei, conversámos um bocadinho antes, que queria falar sobre a crítica mais comum ao alargamento dos direitos. E é precisamente o segundo ponto neste choque com os direitos pré-existentes. Diz no seu livro, professor Pereira da Silva, bem vistas as coisas, os novos direitos não acrescentam nada de relevante relativamente aos direitos já consagrados. Como todos os direitos fundamentais, são, por definição, abertos. Os denominados novos direitos são, quando muito, concretizações desnecessárias de alguns dos direitos mais antigos. Quer comentar? Sim, com certeza. Esse argumento é que o livro também enfatiza, o livro de Jorge Pereira da Silva, é um argumento muito recorrente sempre de todas as posições conservadoras. Conservadoras em geral, digamos assim. Ou, melhor dito, às vezes mais conservadoras reacionárias, que se desconfiam perante as mudanças. Para não falar apenas em abstrato, vamos concretizar isto. No princípio do século XX, todos sabemos, a questão social foi absolutamente dilacerante, já vinha do século XIX. E, portanto, temas novos como a regulação do trabalho, a regulação do desemprego, eram temas que se punham à consideração dos Estados, daquilo que nós hoje chamamos políticas públicas. E começaram a ter repercussão interna nas cartas de direitos internos, sendo acrescentados, como Jorge Pereira da Silva já explicou e explica no livro, aos direitos humanos e fundamentais de primeira geração que já vinha e que ignoravam todos estes problemas sociais. Possivelmente, também na altura, houve quem dissesse que não vale a pena acrescentar nada, porque tudo o que já está é tão amplo que pode deduzir novas coisas e pode ser aplicado à nova realidade. Ora bem, portanto, esse é um argumento muito recorrente para a mudança, para a reticência à mudança. Agora, neste nosso caso, ele não é bem aplicável ou reproduzível tal como tem sido sempre apresentado, porque nós estamos perante, e o livro também o explica bem, um problema novo. Deixe-me só um parênteses. Quando eu era mais jovem e via filmes de ficção científica, o futuro era sempre imaginado, e todos os filmes de ficção científica, sobretudo aqueles que nunca mais ninguém viu, imaginavam o futuro... Em que os monstros eram de celofane. E mais do que isso, o sonho foi sempre galgar as distâncias. Mas os filmes de ficção científica do século XX, anos 70 e 80, e eu não digo mais porque, pelas implicações, mas quando eu era jovem, a ideia era sempre que se galgava a distância viajando em pessoa. E, portanto, a imagem clássica desses filmes era que um indivíduo entrava para uma cápsula, estava na Austrália, mas queria jantar a Paris, era desmaterializado e rematerializava-se em Paris para ir jantar e depois voltava para a Austrália. A distância que era galgada era uma distância física de viagem. Ora, quando o futuro chegou de forma diferente. Nós viajamos da mesma maneira, fisicamente, carro, avião e comboio, mas o que não se imaginava é que a nossa palavra, o nosso pensamento, as nossas perguntas, em suma, a nossa comunicação, pudesse ela sim ser instantânea e fosse ela a viajar. E não se imaginava que esta viagem instantânea da palavra e não da pessoa pudesse acontecer de tal ordem, unindo o mundo todo, como disse o Jorge, para além do território dos Estados e através de técnicas que obviamente não foram imaginadas por missionários, por adeptos fervorosos da persecução do interesse público, mas por gente de negócios. Ora bem, perante esta realidade completamente nova, em que é a nossa palavra que é instantânea no mundo todo, não viajamos na cápsula, mas viajamos em pensamento
imediatamente, galgámos esta distância e fizemos deste modo um futuro que apareceu assim, apareceu também sem regras, porque é um universo, é outro universo. Um universo no qual nós podemos fazer toda a vida. Comprar sapatos, dizer mal do governo, namorar, pagar impostos e praticar crimes. Basicamente, tudo o que é humano. Um universo paralelo. Ora, isso, portanto, este universo tem de ter regras, tem de ter normas. E esse é o grande desafio. Como já não é o universo do Estado, e por isso a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital pressupunha a possibilidade do Estado português resolver um problema que o transcende. Como é um universo outro, com outra dimensão e sem regras, tem que ter regras e têm que se afirmar direitos. Portanto, o argumento tradicional de que tudo já está escrito e que não vale a pena falar em direitos para este universo aqui não se aplica. O problema é outro. E como já foi dito pelo Paulo Mota Pinto, e o livro também se demora na análise deste problema que é grande, é que a abordagem europeia de regulação, que culminou agora com a primeira regulação da inteligência artificial, contrasta imenso com a abordagem americana, que domina o mercado neste ponto. Professor Mota Pinto, para si este outro choque com os direitos pré-existentes, quando o professor escreve no livro, em última análise, os novos direitos podem mesmo ter um efeito perverso relativamente ao pretendido com a sua consagração. Em vez de beneficiarem os respectivos titulares, subvertem os equilíbrios próprios da ordem constitucional e acabam por se virar contra o bem-estar das pessoas e os interesses da comunidade. Enfim, o professor escreveu, mas fazendo o elenco. Sem me identificar com essa ideia. Claro. Bem, essa crítica, na parte inicial do livro, o professor Jorge Pereira da Silva trata das críticas aos direitos fundamentais e também da crítica à regulação dos direitos fundamentais no universo digital. E rejeita essas críticas. Enfim, analisa-as, mas rejeita-as. E eu penso que o trabalho de elaboração, de análise desses direitos é um contributo também para essa rejeição. Eu penso que o problema desses conflitos que podem existir, e nós temos a transposição desses conflitos para o domínio digital em algumas áreas, a liberdade de expressão e a proteção online, outras mas isso não é nada que seja verdadeiramente específico dos direitos humanos no universo digital, ou seja, é um problema que já existe. É claro que há alguns direitos que são autonomizados, por exemplo, o direito à segurança digital, talvez seja aquele cujo conteúdo seja mais amplo e mais indeterminado daqueles que autonomiza. E uma das críticas que se faz é que justamente a amplitude do direito pode ter esse efeito, não é? Mas eu não acompanho esse diagnóstico, essa crítica, tal como outras. Eu não quero agora adiantar, mas uma das críticas que também aqui tratada são três críticas. A crítica de que há uma excessiva rapidez na evolução tecnológica e complexidade e que não se deve regular para não bloquear o desenvolvimento da tecnologia. É digamos, o principal argumento até norte-americano. Mas é possível regular sem esse bloqueio. E, por outro lado, a ideia de que o Estado não é capaz... A tecnologia pode ser também uma forma de implementar a regulação. Há algoritmos de escolha de conteúdos, portanto, pode ser feito, posto ao serviço disso, não é? A meu ver, não são argumentos com força suficiente para rejeitar esta abordagem cautelosa à regulação, que eu acho que eu penso que se justifica. Não tenho. Portanto, eu penso que o livro dá também um contributo importante para justificar, para fundamentar a regulação e a previsão destes direitos. Isso não tenho, para afirmar não tenho que dúvida. há alicerces para estes direitos, para a existência destes direitos. Pois, outra questão é as fontes. Isso é uma outra questão interessante. Depois que falam em alicerces, os juristas lembram-se logo de fontes. A posição do professor Jorge Pereira da Silva é que estamos perante uma nova ordem jurídica, que é multinível, que tem diversas fontes. Isso é uma questão interessante, saber onde é que se devem ir buscar se há as tradições constitucionais comuns, se há fontes, se deve haver iniciativas regulatórias nacionais ou não. Enfim,
isso é outra questão. Mas podemos falar, professor Pereira Silva, podemos falar na proteção de dados pessoais como um super-direito. Porquê é que o apresenta assim? Eu apresento assim, a professora Filipa Calvão já criticou essa expressão, dizendo que não gosta da expressão, e ela sabe muito mais de dados pessoais do que eu. Enfim, nós, na Constituição Portuguesa, temos um artigo sobre proteção de dados pessoais. No Regulamento Geral de Proteção de Dados temos 100. O que significa o quê? O que significa que aquele direito que nós temos num preceito foi declinado em N, digamos assim, pequenos direitos ou faculdades, se preferir, e, portanto, lá dentro temos o direito ao consentimento informado, o direito à correção dos nossos dados, o direito ao apagamento, o direito ao esquecimento, e, portanto, quando falamos de proteção de dados, estamos a falar de tudo isto, não é? Estamos a falar da portabilidade dos nossos números de telefone quando passamos de uma companhia para outra. Pela sua abrangência. E temos muitas declinações desta mesma ideia de proteção de dados. E por isso é que eu digo que é um super-direito. Ele congrega em si um conjunto muito diversificado de faculdades que nos são úteis, importantes em muitos domínios da nossa vida, não é? Como eu estava a dizer, quando nós mudamos de uma operadora de telecomunicações para outra, temos o direito a portar o nosso número, que de certa forma tem uma ligação à nossa pessoa e nos permite contactar com o mundo. Também é proteção de dados o direito ao esquecimento, não é? O direito a que o nosso perfil digital seja desligado de notícias e informações sobre coisas que nós fizemos no passado e das quais não temos grande orgulho, não é? Portanto, estamos a falar de coisas muito diversas debaixo deste chapéu que me levou a chamar-lhe super direito. É pelo menos um direito que dá muito trabalho e dá trabalho às empresas, dá trabalho às instituições públicas, dá trabalho a todo o tipo de organizações sociais que hoje em dia já começam a ter consciência que sobre os dados pessoais de cada um, quem manda é o próprio. Não é? E, portanto, não basta ter os dados para poder decidir o que se faz com esses mesmos dados. É? Que era, no fundo, a mentalidade, é um pouco a mentalidade americana, quer dizer, os dados pertencem a quem? Pertencem a quem os apanhar primeiro, não é? E, portanto, mas esse tipo de políticas que as empresas americanas podem aplicar no mercado americano e noutros mercados, não podem aplicar no contexto europeu, justamente porque aqui vigora o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mesmo porque a proteção de dados não é um direito reconhecido universalmente, não é? O mundo divide-se em três blocos. Muitos destes direitos não são, quer dizer, e aliás retomamos um bocadinho aquela distinção entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Quer dizer, o último direito reconhecido como tal pelas Nações Unidas, o último direito fundamental foi o direito à água. Nós, no nosso contexto, não pensamos muito no direito à água, não é? Porque abrimos a torneira e temos água potável, mas em muitas partes do mundo, e foi por isso que as Nações Unidas avançaram com o reconhecimento desse direito, é uma questão decisiva para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas, e, portanto, não são direitos que sejam encarados por todas as ordens jurídicas nessa qualidade. Vamos passar à questão destes direitos e da inteligência artificial. Não sei se viram, foi uma notícia que saiu hoje no Público e cujo título é o seguinte: a inteligência artificial é candidata a autarca nos Estados Unidos e a deputado no Reino Unido. E diz o seguinte: 2 candidatos prometem colocar todas as suas decisões nas mãos de chatbots de inteligência artificial se forem eleitos, mas para já enfrentam questões éticas e legais que podem afastá-los. Um deles é Victor Miller, vai candidatar-se a mayor da cidade de Cheyenne e tem apenas uma promessa eleitoral: não tomar decisão absolutamente nenhuma. Quer ser mayor sem analisar os dossiês e sem promessa sobre posicionamentos políticos, que se for eleito, quem manda será o chatbot de inteligência artificial.
O outro, no Reino Unido, quer ser o primeiro deputado de inteligência artificial e o princípio é exatamente o mesmo. Portanto, só vai assinar documentos e marcar presença no Parlamento. Senhora professora, queria que comentasse à luz daquilo que tem que ser protegido relativamente à inteligência artificial. Eu por acaso não li essa notícia no Público hoje, mas se eu pudesse, eu diria, não vão por aí que dá asneira. Ou pode dar asneira. E eu sei que pode dar asneira porque tenho, quanto a isso, uma informação muito presente que me foi dada por um colega meu, e meu homólogo na Holanda, o provedor de justiça holandês, que contou esta história. A nós passou-nos despercebida a história, mas a ele não pôde passar porque depois ele teve responsabilidades sérias em compor as coisas. Há 2 ou 3 anos, para decidir, para tomar decisão quanto à atribuição de certo, que eu não vou agora explicar qual, de certas prestações sociais de integração, com uma componente fundamental de integração de comunidades migrantes, o governo holandês resolveu recorrer, como um auxílio da decisão, a um programa de inteligência artificial, uma aplicação de inteligência artificial que deu o pior resultado. O pior resultado, porque um dos perigos das decisões assim tomadas, que o autor do livro também assinala, que é o perigo do enviesamento, porque a inteligência artificial é uma inteligência que combina, que o que faz é combinar quantidades inabarcáveis de dados para a mente humana. Leu esses dados e multiplicou, exponenciou o enviesamento das pessoas que os tinham fornecido, porque os dados são pessoais. E, portanto, a decisão tomada com base na inteligência artificial deu resultados de que ninguém gostou, que toda a gente contestou nos seus fundamentos pelas suas injustiças visíveis, e a seguir, e é aqui que entrou o meu colega e a sua ação, o Estado neerlandês teve que indemnizar as pessoas pelos prejuízos causados. Portanto, eu, quanto a essa tendência para deixar de decidir, para órgãos de decisão política, para o Estado, órgãos do Estado, que têm decisão política no sentido amplo do termo, de saber que caminhos vamos seguir, deixar essa decisão, essas decisões que são difíceis, aplicações de inteligência artificial, eu diria, pois pode dar asneira, como este caso muito concreto que apresentei revela que dá. Na realidade, as coisas são muito mais complexas do que isso. Nós temos, em relação à inteligência artificial, e o Jorge Pereira Silva também o diz, ainda há uma série de fantasias, de especulações à volta dela, ainda há muita coisa para aprender e muita coisa para adaptar, mas uma coisa todos sabemos, os riscos que daqui advêm de uma aplicação sem regras e sem limites são nos diversos níveis da vida, nos diversos níveis de decisão, em decisões privadas e, sobretudo, em decisões públicas, muito grandes para nos abalançarmos a uma aventura desse tipo, como diz que o público reflete. Portanto, eu diria a quem pensa entrar por esses caminhos: olhe que não, pode dar Professor Mota Pinto, queria, para finalizarmos, e assim rapidamente, falarmos de um outro direito, que é o direito a desligar-se. O que é que acha desse direito? Bem, o direito a desligar-se é um daqueles casos de um direito a desligar-se do digital. Exatamente, é um daqueles casos de um direito que foi criado claramente pela evolução tecnológica, porque hoje o trabalho, a comunicação acompanha-nos em qualquer momento em casa, noutros, e como outros direitos, e portanto é necessário, para salvaguardar a esfera privada, a esfera familiar, no mínimo, foi necessário introduzir, embora isso já venha também das comunicações móveis, portanto não é algo necessariamente
esteja ligado só a esta esfera digital. Não é? Mas hoje nós temos, no direito do trabalho, temos um conjunto de regras que é uma das dimensões desta nova ordem jurídica. É também a dimensão laboral, sem dúvida. Portanto, eu penso que ele deve ser adaptado e desenvolvido a esta esfera digital. Mas eu, se não se importa, eu não queria... Mas gostava de dizer alguma coisa sobre a pergunta anterior também. Sim. Que achei curioso. Eu não li a notícia também. Minutos. Mas queria só dizer o seguinte, por alguma razão isso foi dito em campanha eleitoral, que essa é evidentemente uma forma de demagogia, esse tipo de promessa. Ele gostava de dizer: eu não serei parcial, serei totalmente imparcial, serei totalmente, porque será até um computador a decidir isto. Isto é uma ilusão. É evidente que isto é uma ilusão, porque há um enviesamento. É evidente que aquele computador, que aquele algoritmo que aprenda perante uma comunidade de eleitores ou de decisores republicanos ou de direita, tomará decisões muito diferentes do que um outro que aprenda perante uma comunidade de decisores que sejam de esquerda ou de extrema esquerda. E é uma forma de desresponsabilização. Há um enviesamento e é uma forma de desresponsabilização. Mas há uma questão interessante que a inteligência artificial levanta, que é também suscitada no livro, que é a questão do chamado direito a uma decisão humana. Aliás, eu reparei que o professor Jorge Pereira da Silva diz: bem, direito a uma decisão humana, ou pelo menos a uma revisão humana, pelo menos. Porque uma das questões é saber se realmente a decisão se deve haver um direito a que a decisão em primeira instância, a primeira decisão, seja sempre humana. Nós temos de distinguir entre a inteligência artificial como assessora ou como decisora, não é? E também temos de distinguir entre decisões administrativas e judiciais, a meu ver. Mas há aqui um problema. A inteligência artificial pode substituir o decisor na primeira instância? É só preciso a revisão? Ou é preciso sempre a primeira... E há um problema até de fundamentação e de transparência, porque a inteligência artificial, muitos dos seus resultados têm um efeito de caixa negra. Nós não conseguimos reconstituir a fundamentação, a decisão. Eu penso que isso é incompatível com os parâmetros que nós hoje exigimos, pelo menos a uma decisão judicial. Mas é um problema muito interessante que está tratado, embora não seja objeto específico e aprofundado no livro, é também referido como o direito a uma decisão humana, e é um dos problemas que nós vamos ter futuramente, de saber se a inteligência artificial pode substituir decisores, agora não decisores políticos, ou não decisores que queiram ser eleitos, sendo substituídos por um computador, mas decisores sociais, decisores administrativos, e realmente a sociedade tem de tomar aí decisões coletivas, a meu ver, bastante importantes. No campo do digital, só mesmo nos filmes de ficção científica é que poderemos vislumbrar o que vai acontecer, não daqui a 20 anos, mas provavelmente daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5. Foi o debate sobre o ensaio Direitos Fundamentais para o Universo Digital, do professor Jorge Pereira da Silva. Agradeço muito a presença do professor Paulo Mota Pinto, da professora Maria Lúcia Manael, senhora provedora. Foi um prazer. Muito obrigada.